Louvado seja o Senhor por isso. Eu quero convidar aqui meu amado irmão Michel, líder do United, esposo da Poliana, pai do Benício e agora da Melissa. Ele vai ser boca de Deus para trazer a palavra, para nos abençoar nessa noite. Vamos aplaudir ao Senhor e louvar o Senhor pela vida do irmão Michel. Glória a Deus. Michel, nós louvamos a Deus pela tua vida. O nosso coração está aqui receptivo para receber a palavra que Deus colocou no teu coração, que Ele te use com graça, com poder, com autoridade, com unção, em nome de Jesus. Amém. Amém, boa noite, paz e graça, tudo bem? Amém, glórias a Deus. Vamos abrir a Bíblia, capítulo 3 do livro de João. Nós vamos ler os versos 14 ao 16, livro de João, capítulo 3, 14 e 16. Enquanto vocês abrem aí, tem um recado que... Quem está sentindo o cheiro de canjica? Daqui a pouquinho vai ter uma canjica ali no fundo, ali, sendo vendida a R$10. Então, não perca a oportunidade, adquira, ajude, contribua. Bênção demais. E gostaria que vocês ficassem de pé, porque recebemos também aqui um pedido de oração através das nossas redes sociais. Nós vamos clamar ao Senhor Jesus, um pedido do Wagton Costa Guimarães, que diz o seguinte: boa noite, amada igreja do Senhor, paz e graça. Gostaria de pedir oração pela vida do meu pai, que é o Cleiton de Moura, pela cura da visão e pelo meu irmão Cleberson Guimarães, que está aguardando uma cirurgia no ombro. E nós cremos na oração do justo, e nós vamos orar junto como igreja em favor desses pedidos. E se você tem um pedido de oração, também coloque aí diante do Senhor, amém? Pai, em nome de Jesus, nós como igreja do Senhor, oramos juntos em concordância, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor alcance nesse momento, Pai, a vida do Cleiton, Pai, em nome do Senhor Jesus. E nós declaramos, Senhor Deus, cura na visão, Pai. Que os olhos sejam abertos, que haja restauração, Senhor Deus, nos olhos, na visão desse homem, filho do Senhor, Pai. Que haja cura, testemunho para a glória e louvor do Teu nome. E nós oramos também pelo Cleberson, que está aguardando essa cirurgia no ombro. Pai, o Senhor pode todas as coisas, inclusive curá-lo sem ao menos ter a necessidade da cirurgia. Mas se por algum motivo, ou se o Senhor quiser que seja realizado essa cirurgia, Pai, que o Senhor provê a vaga, que o Senhor, Deus, capacite a equipe, Pai, que vai realizar essa cirurgia, e que seja, Pai, feito de uma forma gloriosa, poderosa, e que haja uma recuperação plena, para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. João, capítulo 3, versos 14 ao 16, diz o seguinte: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quero ler também 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 e versos 23 e 24, que diz o seguinte: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder e sabedoria de Deus. Amém? Feche seus olhos, Pai, lemos aqui a Tua palavra e sabemos que ela é viva e eficaz. Que os nossos corações, Pai, estejam preparados para essa boa semente que é a palavra do Senhor. E que ela gere frutos, Senhor Deus, dignos de arrependimento e que coopere para a obra que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, quero compartilhar com vocês esse texto que estava meditando essa semana.
Um texto que fala muito sobre a cruz. Hoje, como dia também de Santa Ceia, nós temos, é um momento onde a gente sempre enfatiza, sempre relembra de uma forma mais profunda. E quando a gente fala de cruz, de uma forma geral, a cruz ela se tornou um símbolo do cristianismo. Para muitos lá fora, vem a cruz somente como uma tradição, vem a cruz como um amuleto, com um simples acessório ou ornamento. Mas a mensagem da cruz, ou a cruz para nós cristãos, é muito mais do que um acessório, muito mais do que um ornamento. A cruz para nós tem uma mensagem muito profunda. A cruz está no centro do plano de Deus para a humanidade, pois nela, assim como nós lemos, está o poder, a sabedoria e também a demonstração do amor do Pai para todos nós. A cruz não é algo que Deus criou como um plano B para corrigir uma rota errada que a sua criação andou e trilhou. A cruz não é uma alternativa ou um contorno de uma situação errada que Deus fez ou planejou de modo rápido e repentino, assim que viu que a humanidade se corrompeu. Pelo contrário, quando nós lemos as Escrituras, nós vamos ver lá em Apocalipse que a Bíblia vai falar, no capítulo 13, no versículo 8, que o Senhor, que o Senhor, como cordeiro, ele já foi morto desde a fundação do mundo. Isso significa que a cruz, ela já era um plano de Deus para mim e para você. Antes que Deus houvesse dito, haja luz, já tinha dito, haja cruz. Porque a cruz é um plano que foi designado antes que houvesse o mundo, antes que houvesse a minha e a sua existência. A cruz para nós é muito mais do que um simples adorno ou um simples símbolo. Para nós é a revelação exata do amor do Pai através de Cristo Jesus. Assim como nós lemos em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A cruz está desenhada em toda a Escritura, em todo o tempo da Escritura, e é um plano de redenção que aparece desde os primeiros livros. Em Gênesis 12, é o servo sofredor, é o cordeiro, que foi imolado. Em Isaías é o servo sofredor. Em Gênesis 22, vai falar sobre Abraão. E a Bíblia vai dizer que em Hebreus 9, 22, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E na cruz nós vemos Cristo sendo imolado, sendo morto no meu e no seu lugar. E Ele se fazendo pecado para que eu e você nos tornássemos justiça de Deus. Nós, através da cruz, através do sacrifício de Jesus, nós nos tornamos justiça de Deus. Isso já é um motivo de alegria, e eu quero decorrer aqui nesse momento de forma breve sobre 3 pontos ou sobre 3 mensagens que a cruz nos traz. E o primeiro ponto que eu quero trazer é que a cruz revela o verdadeiro Jesus. A cruz nos mostra quem é o Jesus, que é a expressão exata de Deus. Hebreus 1:3, vai falar, o qual sendo o resplendor da sua glória, a sua expressa imagem da pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Isso nos vai remeter que o Jesus bíblico é o Jesus que morreu naquele madeiro, mas que também ressuscitou. Nós, no mundo em que vivemos, de forma infeliz ou felizmente, nem todo Jesus que ouvimos dizer por aí é o Jesus que é a expressão exata do Pai.
E vou repetir, nem todo Jesus que ouvimos falar por aí é o Jesus que é a expressão exata de Deus, o Pai. Vale lembrar que um dos principais problemas da humanidade, desde a sua criação, é a idolatria. E a idolatria não é somente você cultuar, se curvar ou fazer uma imagem de escultura simplesmente. Mas idolatria também é quando nós colocamos um ser ou algo no lugar que deveria ser de Cristo, de Deus nas nossas vidas. E quando nós caracterizamos um Jesus segundo as nossas expectativas, segundo os nossos desejos, segundo as nossas vaidades, nós estamos criando um Jesus que pode ser e que muitas das vezes é diferente do Jesus das Escrituras. Quando nós olhamos o texto de Êxodo, no capítulo 32, nós vamos ler aquela passagem famosa onde Moisés é levado. Deus convida Moisés para subir no monte, para que ele pudesse ter um momento e ter ali o direcionamento dos mandamentos. Mas enquanto Moisés estava no monte, Arão estava com o povo que estava com pressa, aguardando de forma ansiosa, que Moisés descesse daquele monte. E então, aquela pressão daquele povo, daquela multidão com Arão foi tão grande que ele resolve ter uma ideia. E ele pede para que as pessoas tirassem os acessórios e, através do ouro daqueles acessórios, ele fez uma fundição, um bezerro de ouro. E a Bíblia vai falar em Êxodo 32, 4 e 5, que eles então fizeram um bezerro de fundição, e Arão disse àquele povo: estes são os seus deuses. Só que em português foi traduzido como deuses, mas no original, a palavra usada naquele contexto é a palavra Elohim, que é a mesma palavra que se direciona a Deus. Ou seja, Arão naquele momento estava pegando aquilo que era Deus, mas trazendo Deus na sua realidade, ou naquilo que ele acreditava ser Deus. Então todas as vezes que nós pegamos aquilo que nós achamos de Deus, ou que nós temos de esperança ou de expectativa de Deus, corremos um grande risco de construir um Jesus que é diferente do Jesus das Escrituras, ou Jesus que foi morto, mas que ressuscitou. A palavra vai dizer no versículo 5 que Arão então diz: olha, amanhã nós vamos fazer uma festa ao Senhor. E a palavra usada para o Senhor, mas se referindo àquele bezerro de ouro, era a palavra Yahvé, que também se referia ao Deus que tirou aquele povo do Egito. Então, muito mais perigoso do que simplesmente cultuar, porque isso é muito claro e muito nítido, a idolatria, quando cultuamos uma imagem que é feita por mãos humanas, o perigo também está em construir um ídolo no nosso coração e construir um Jesus que é segundo a minha expectativa, segundo o meu interesse, segundo aquilo que eu quero que Jesus faça. E isso é muito comum de vermos lá fora pessoas enquadrando Jesus segundo o seu estilo de vida, segundo as suas próprias referências e segundo a sua própria expectativa, sonhos e projetos. E se o Jesus a quem você adora não é o Jesus revelado nas Escrituras, você está construindo Jesus, você está construindo alguém que não é o Jesus que precisamos adorar. Se Jesus a quem nós adoramos, aquele que carregou uma cruz, aquele que se entregou numa cruz, mas esse Jesus não te chama para fazer o mesmo, nós precisamos rever o Jesus que estamos seguindo. Se a igreja, que é uma igreja de Cristo, não é uma igreja que está centralizada no Evangelho do Senhor, precisa ser revisto o Evangelho que ela está seguindo. Atende, se nós estamos seguindo um Jesus que atende todos os nossos desejos e satisfações carnais e pessoais, que faz total sentido para mim e permite que eu viva do mesmo jeito, então precisamos rever esse Jesus que estamos seguindo.
que muito provavelmente estamos construindo um ídolo que nós mesmos estamos criando e estamos chamando de Jesus. Isso precisa queimar no nosso coração e através da luz da palavra refletirmos sobre isso. Qual Jesus estamos seguindo? Ou qual Jesus a nossa vida está refletindo? Porque como falamos, se o Jesus que estamos seguindo é o Jesus sem cruz, esse Jesus não é o Jesus revelado nas Escrituras. Se a igreja vive uma vida sem cruz, também não é uma igreja de Cristo revelada nas Escrituras. E se há um discípulo de Cristo que não carrega a sua cruz, que não entrega a sua vida para Jesus, esse também não é um discípulo de Cristo que é revelado nas Escrituras. Precisamos entender que a mensagem da cruz revela o Cristo, o Filho de Deus, que se anulou, que se entregou no meu e no seu lugar. E esse Cristo que veio, que padeceu, que viveu, que morreu, mas que ressuscitou, agora está sentado ao lado direito de Deus. Ele está entronizado e foi dado um nome acima de todos os nomes, a qual devamos ser salvos, que é Jesus Cristo. Esse é o Jesus da Escritura, esse é o Jesus bíblico, e é esse Jesus que precisamos viver, que precisamos seguir. A cruz revela o verdadeiro Cristo. E esse Jesus não é o Jesus que só afirma as nossas vontades e desejos, mas que também nos chama para negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos após Ele. Isso não fala sobre penitência, isso não fala sobre um autoflagelo, pelo contrário. Isso fala sobre um entendimento de quem é Cristo Jesus e uma submissão de obediência, onde nós reconhecemos que a vida que temos agora não é mais nossa, mas é a vida que vivemos segundo a vontade de Cristo Jesus. Lucas 9, 23 vai falar: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. 1 Coríntios 2, 2 vai falar: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. E nesse tempo que estamos vivendo, precisamos estar atentos com isso, porque tem muito Jesus sendo levantado lá fora, tem muitos ídolos com o nome de Jesus que estão sendo levantados lá fora, que nada se assemelha com Jesus das Escrituras, que nada se assemelha a Jesus que se entregou no meu e no seu lugar. Amém? O tópico 2 que eu quero falar, que é a mensagem da cruz nos passa, é que a mensagem da cruz redefine a nossa vida e nos dá um chamado e um propósito. Esse é uma das mensagens que a cruz nos mostra, com muita clareza, qual é a forma que precisamos e que devemos viver. A palavra é clara que Cristo morreu no meu e no seu lugar, aleluia, glória a Deus. Mas Cristo também morreu no meu e no seu lugar, para que não mais vivamos como vivíamos outrora, mas que agora andemos em novidade de vida. Essa é a mensagem da cruz, uma mensagem que nós somos gratos e agraciados pela salvação, porque isso não tem a ver com nós, isso é graça, isso é dom de Deus alcançado e dado por Cristo Jesus e acessado pela fé. Mas a cruz também revela uma mensagem em que não precisamos e não devemos parar por aqui, porque existe um chamado e um propósito para a minha e para a sua vida. Se pararmos no ponto da salvação, corremos o risco de desperdiçar todo o plano perfeito que Deus tem determinado para mim e para a sua vida. Agora, uma vez que nós fomos reconciliados com Cristo através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, agora também nos foi dado o ministério da reconciliação. Precisamos entender que uma vez reconciliado, temos um propósito e um chamado para sermos agentes de reconciliação, sermos agentes de levarmos ao mundo a mesma palavra e a mesma mensagem da cruz que nos atraiu e que nos conquistou.
A mesma mensagem que é poderosa, que nos salvou, também é poderosa para salvar o seu familiar, para salvar a sua casa, para salvar o seu colega de trabalho, para salvar o seu colega de faculdade, qualquer pessoa do seu contexto. Temos que entender que existe um chamado. Não fomos salvos para ficarmos sentados e satisfeitos, fomos chamados para um propósito de vivermos como salvos e para revelar o Jesus das Escrituras ao mundo. Essa é a nossa responsabilidade. A palavra do Senhor vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo, pessoas pelos quais representamos um reino que não é deste mundo. Representamos e temos uma direção, uma autoridade dada por Cristo Jesus de sermos embaixadores, representantes. E essa é a mensagem da cruz. Gálatas 2:20 vai dizer: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Essa é uma mensagem de quem entendeu o plano da salvação, pelo qual agora, uma vez salvo, entendeu que a vida que agora vive não tem mais propósito para si mesmo, a não ser que viva agora a vida do Filho de Deus, a saber, Cristo Jesus. Essa é uma análise que precisamos fazer todos os dias. Será que os nossos planos, os nossos projetos, os nossos pensamentos, os nossos esforços ou não esforços têm apontado para a mensagem da cruz? Têm apontado para esse plano que Cristo nos comissiona? Será que temos encaixado ou temos vivido de acordo com aquilo que Deus quer que a gente vive? Atos capítulo 20, 24 vai dizer: mas em nada tenho a minha vida por preciosa para mim, contanto que se cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Olha aquilo que está sendo dito. Aquele que agora entendeu o plano de salvação, entendeu a mensagem da cruz, entendeu o Cristo que é revelado nas Escrituras, que é segundo a imagem exata do Pai. Agora ele entendeu isso e não tem mais a sua vida como preciosa, a não ser que cumpra a carreira e o ministério que recebeu do Senhor Jesus. Essa igreja, que é uma igreja primitiva, a igreja de Atos, uma igreja centrada na cruz do Calvário, na morte, mas também na ressurreição, entendeu isso e viveu isso naquela época, e nós precisamos viver isso no nosso tempo. Amém? E para o mundo, isso é uma loucura. Como assim? Agora eu não tenho mais minha vida como preciosa? Como assim? Agora não vive mais eu? É isso que a Bíblia está falando. 1 Coríntios 1, 22 vai falar: porque tanto os judeus pedem sinal, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, que é loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aquilo que para o mundo é loucura, aquilo que para o mundo não tem sentido, para nós é o poder de Deus que nos alcançou. Para nós é o poder de Deus que vai alcançar as pessoas que estão ao nosso redor. O evangelho para o mundo não há conexão, o evangelho para os que estão perdidos não há lógica, mas para nós é o poder de Deus. É o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E isso não depende das nossas habilidades e das nossas forças, porque muitos de nós, quando recebemos uma missão, um desígnio ou um propósito, muitos de nós olhamos para nós mesmos e achamos incapazes com isso, e na realidade é isso mesmo. Eu e você, nós somos incapazes de cumprir essa missão, e é por isso que Cristo é a nossa esperança, e é Ele que nos capacita a viver o chamado que Ele tem para nós. 1 Coríntios 1, 26 e 29 vai falar: a vocação dos santos, irmãos, reparai vós, pois, na vocação
visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie em si mesmo, e se vanglorie somente na presença do Senhor. Então você não precisa se achar insuficiente, você não pode mais se achar indigno, porque realmente nós éramos indignos, mas agora lavados com o sangue de Cristo Jesus, Ele nos capacita, Ele nos chama para viver e para cumprir aquilo que Ele quer que a gente cumpra. E é Ele que nos capacita, é Ele que nos empodera, é Ele que nos direciona, não para nossa glória, pelo contrário, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E o terceiro e último ponto que eu quero mencionar aqui da mensagem da cruz é que a cruz, Ele transforma a dor, o medo, em sabedoria, em poder e em graça. A cruz, a imagem, o próprio Jesus, a imagem exata de Deus, é o Jesus que experimentou todas as nossas dores. O Jesus que é bíblico, segundo as Escrituras, Ele morreu numa cruz. A palavra vai dizer que Ele se fez pecado, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. A cruz era um símbolo de maldição, era um símbolo de maldição naquela época. A palavra do Senhor em Gálatas 3,13 vai dizer: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo, Ele morreu no meu e seu lugar. Ele padeceu de dores, Ele padeceu de injustiça, Ele padeceu de humilhação, Ele se fez maldito por nós, para que nós nos tornássemos justiça, justificados, santos, através do seu santo nome e do seu sangue precioso. No capítulo 3 do livro de João, nós lemos no início, onde a palavra vai dizer e vai trazer uma referência sobre Jesus. E assim como termina no versículo 16, falando que Deus amou o mundo de tal maneira, Ele traz no versículo 14 uma referência ao tempo em que Moisés estava com aquele povo no deserto. E aquele povo estava enfrentando uma situação onde tinha muitas serpentes, muitas cobras venenosas, serpentes peçonhentas. E aquele povo naquela situação estava padecendo de muitas dores. Pessoas estavam morrendo pelas picadas daquelas serpentes. E então aquele povo murmura a Moisés, e Moisés intercede ao Senhor. E o Senhor então dá uma direção clara para Moisés, para que ele construísse, fizesse uma serpente e colocasse sobre uma haste. Depois vocês podem ler o capítulo 21 do livro de Números. Vai dizer no versículo 8 e 9, dizendo: disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente, põe sobre uma haste, e será que viverá todo que tendo sido picado olhar para ela. E viverá todo aquele que tenha sido picado olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, essa pessoa vivia ou ela curada. Olha o simbolismo que está sendo nos arremetido, está sendo nos trazido. Aquela ocasião, o primeiro ponto é que Deus tinha todo o poder para tirar as serpentes daquela região. Tirar as serpentes e evitar que aquele povo fosse picado. Mas o primeiro ponto é que Deus não retirou as cobras. Deus não retirou as serpentes. Deus deu uma direção para que Moisés construísse aquela serpente, colocasse em evidente naquela haste.
para que toda aquela pessoa que fosse picada olhasse para ela e fosse sarada. E assim é a cruz para nós. Assim é a mensagem do Evangelho para nós, porque quando nós olhamos para Cristo crucificado no madeiro, nós vemos que lá Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros, e pela sua pisadura nós fomos sarados. Quando olhamos para a cruz, olhamos e vemos a nossa cura. Quando olhamos para a cruz, vemos a nossa salvação. Quando olhamos para a cruz, vemos que há esperança. Deus não tirou as serpentes daquela situação, assim como Deus não nos tirou do mundo, mas Ele nos deu o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar, para que em nós não reinasse mais a morte, mas para que nós habitasse a vida eterna através de Cristo Jesus. A morte que estava sobre nós foi trocada agora pela vida que está em Cristo Jesus, pela vida que emana de Cristo Jesus. Essa resposta inesperada de Deus para aquele povo, em mandar fazer uma imagem de uma serpente, levantar essa imagem pendurada nesse madeiro, nessa haste, é a mesma mensagem, ou de forma simbólica, é uma mensagem também para nós de cura, de restauração, de remissão, porque aquilo que era a cruz era um simbolismo de vergonha, de maldição, de fracasso, de perda. Agora, Cristo, Ele muda toda a circunstância, ou toda a perspectiva ligada à cruz, porque agora a cruz não representa mais morte para nós, mas a vida de Deus que foi dada por nós, para que nós pudéssemos ter vida. Agora a cruz nos dá esperança, porque estávamos condenados ao inferno, estávamos sobre um jugo de escravidão, mas agora estamos livres através do sangue do Cordeiro. Essa cruz que para muitos era sinal de vergonha, para muitos é sinal de medo, agora para nós estamos sendo curados através do significado da mensagem da cruz para nós. A mensagem de Cristo que foi imolado, mas que foi ressuscitado. Glórias ao Senhor Jesus. A cura do medo estava ao encarar aquela circunstância. Imagina só aquele povo que foi picado pela cobra, tendo que olhar para uma serpente. Aquele povo que tinha sido machucado por aquela serpente, estava com dor, agora tinha que olhar para o objeto de dor, o objeto que causava medo. Era a situação que aquele povo estava passando. Agora, nós, quando olhamos para Jesus levantado e pendurado no madeiro, a gente vê também a soma de todos os nossos medos. Quando nós olhamos para Ele, Ele levou lá na cruz do Calvário todos os nossos medos, todos os nossos tremores e temores estavam sobre Cristo. A nossa fraqueza, a humilhação que era sobre nós, a vergonha, a dor. Imagina só, Cristo levando todo o pecado da humanidade, a dor de toda a humanidade sobre os seus ombros, sobre a sua pessoa. Cristo, Ele padeceu na cruz por mim e por você, para que agora, olhando fitos para Ele, para que nós tenhamos esperança, tenhamos um futuro que é glorioso em Cristo Jesus. E quando nós olhamos para a cruz, nós vemos o amor pleno de Deus demonstrado em Cristo Jesus. E quando nós olhamos para Ele, quando nós mergulhamos nessa mensagem da cruz, nós estamos e fomos sarados de todo medo, porque a palavra do Senhor vai dizer que no amor não
há medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. E a mensagem da cruz é a mensagem de amor de Deus para a humanidade, a qual enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem de Deus para nós. A cruz que representou a dor, o sofrimento, a humilhação, a traição, o ódio das pessoas que gritavam: crucifica esse Jesus, o pior de todas as injustiças, sendo crucificado ou sendo dado uma sentença de morte para aquele Jesus que nada cometera. Um abandono, o pior das rejeições, sim, ele foi rejeitado, ele foi abandonado pelos seus. Mas na cruz, a maior mensagem é que ele sim padeceu no nosso lugar, ele levou sim as nossas enfermidades, ele levou sim a nossa culpa, mas para que agora a gente viva em novidade de vida. E a gente viva agora com esperança, porque o nosso Redentor está vivo, Cristo vive. A mensagem da cruz é a mensagem onde vemos o amor de Deus. O amor daquele que preferiu se tornar maldito no meu e no seu lugar. Na cruz nós vemos um Deus que fez de tudo para poder dizer para mim e para você: eu entendo o seu medo, eu entendo a sua dor, eu entendo aquilo que você passou, eu entendo a sua rejeição, porque Cristo também passou por todas essas coisas. Cristo também passou por todas as dificuldades. Cristo foi humilhado, foi envergonhado, foi injustiçado. Ele sabe o que é experimentar dores inimagináveis. Ele sabe o que é passar por dificuldades tremendas. Ele entende a minha e a sua dor. Mas ele preferiu sofrer tudo isso para que nós, agora, através do seu sacrifício, agora tivéssemos uma novidade de vida. Aonde reinava a morte, agora a vida. Aonde reinava desesperança, destruição, agora a esperança, a vida, a remissão, a liberdade em Cristo Jesus. Ele nos chama para contemplar a Cristo Jesus, o Jesus das Escrituras. Fiquem de pé para a gente finalizar. Esse é o chamado de Deus para que a gente ame, olhe e mergulhe na mensagem da cruz. Uma mensagem da cruz, uma mensagem que revela a Jesus, o Filho e a expressão exata de Deus. A mensagem da cruz que diz que nós somos e fomos salvos, mas que também há uma missão, um propósito para que a gente viva. Mas também uma mensagem que lá na cruz do Calvário, Cristo estava levando também toda a nossa dor, todo o nosso sofrimento, toda a morte, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. E na verdade, Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Mas assim como na passagem que nós lemos sobre Moisés, Deus não tirou as serpentes daquele local. Deus não tirou as dores, as dificuldades daquela situação. A palavra do Senhor vai dizer que no mundo tereis aflições. Mas sabe como que ele termina o versículo? Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Agora, por mais dor que a gente passa, a gente tem esperança, porque Cristo morreu na cruz, mas também ressuscitou. Agora nós temos a viva esperança em Cristo Jesus. Esse Jesus que é a expressão exata de Deus para nós. A cruz sempre esteve no plano e no centro da vontade de Deus. Ela revela o próprio Cristo, que não é um ídolo do nosso coração, é um ídolo segundo a imagem perfeita do Pai. E que a gente possa receber essa mensagem da cruz, porque é uma mensagem que não é exclusiva, ela é inclusiva
Porque a palavra vai dizer em João 3,16 que Cristo, Ele morreu, que o Pai o enviou para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a mensagem de Cristo para nós, pessoas que estão lá fora precisando entender o verdadeiro significado da cruz. A cruz que revela o amor do Pai sendo vertido na cruz do Calvário. O amor sendo manifesto através de Cristo Jesus. A esperança e um chamado para mim e para a sua vida. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, coloque a mão sobre o seu coração. Quero fazer uma oração nesse momento, porque a palavra é clara e o Senhor quer com que nós vivamos em novidade de vida. E Cristo veio, Ele sofreu, padeceu, Ele se tornou pecado por nós, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. E a graça e favor nesse momento. E eu quero que você repita comigo uma oração dizendo: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a sua palavra e ela me gerou fé. Portanto, nesse momento eu reconheço o Senhor Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu me aproprio do seu sacrifício ali vertido na cruz do Calvário. E eu, Pai, que um dia estive em teus caminhos, mas me desviei, me afastei, hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito. Amém. E você ainda com os olhos fechados, gostaria de perguntar a alguém aqui nessa noite, que fez essa oração pela primeira vez, e que ouviu essa mensagem, a mensagem da cruz, que é uma mensagem onde o próprio Filho de Deus veio, se manifestou, se encarnou e tornou como forma de homem, para que pudesse remir toda a humanidade, remir a minha e a sua vida. E você nessa noite orou com fé e reconhecendo esse sacrifício, esse amor derramado e essa graça liberada para mim e para você, que é a nossa salvação. E se você fez essa oração pela primeira vez, eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos, sem medo e sem vergonha, recebendo esse Jesus que padeceu, mas que está vivo e que tem graça para a sua vida, que tem favor para a sua vida e que tem esperança para você e que entende as suas frustrações, entende a sua dor, entende as suas dificuldades, mas que já resolveu tudo isso porque Ele venceu. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque Ele venceu. Tragada foi a morte pela vitória. Se você está aqui nessa situação, pela primeira vez fez essa oração, levante uma das suas mãos. Ou se você se afastou dos caminhos do Senhor e nesta noite está reconciliando com Jesus, erga uma das suas mãos. Nós queremos orar por você. Amém. Glórias a Deus. Então nós entendemos que todos nós já fazemos parte dessa grande família. Nós entendemos o plano da salvação, já recebemos a mensagem da cruz. E agora que possamos prosseguir nessa caminhada e no propósito de andar conforme o Senhor quer que a gente ande. Sendo agora agentes de reconciliação, sendo agora ministros do Evangelho, ministros de boas novas e levando esperança para onde não há mais esperança. Olhando e manifestando Cristo para as pessoas que ainda não receberam a mensagem da cruz, a mensagem de amor e a mensagem de reconciliação. Glórias a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Pastor Rodrigo.